Vamos falar, acho que na sequência, um tema bem pertinente ao painel que nós tivemos da Ana. Vamos falar sobre longevidade em busca da aposentadoria dos sonhos. Convido vocês aqui, Adriana de Arruda, Angélica Araújo e Evandro Oliveira, para este painel. Não sei se já estão todos conectados. Opa! Márcia, Boa tarde a Olá, todos. pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, Evandro, a mediação é sua. Boa sorte e até mais, gente. A gente se vê daqui a pouco. Ok. Obrigado, Márcia. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento. Parabéns à TAG pela sua organização. Né? Tenho aqui o privilégio de compartilhar esses momentos com a Angélica e com a Adriana, que vão trazer uma perspectiva diferente sobre o tema de longevidade. Né? Então, quando a gente fala de longevidade e no meu caso, atuário, né, trabalhando diretamente aí com os fundos de pensão aí há quase 30 anos, né, o tema longevidade sempre veio à tona nas discussões com os conselheiros, com os diretores, patrocinadores e participantes. Né? E a preocupação quando a gente fala de um lado mais técnico, atuarial, financeiro da longevidade é basicamente o impacto que isso tem no benefício ou na saúde, no equilíbrio financeiro dos planos. Né? Então, quando eu me lembro quando eu comecei a fazer cálculo atuarial para os fundos de pensão, para as rendas vitalícias, a gente usava, estava migrando, né, para quem está aqui há mais tempo, né, uma tábua que chamava T49, né, que projetava aí mais 18 anos a partir dos 60 anos de idade. Então, segundo aquela tábua, as pessoas viviam até os seus 78 anos, né, por volta disso, um homem, né, de 60 anos. Depois a gente foi para uma tábua que projetava a expectativa de vida aí mais próximo de 81, 82. Agora a gente está falando de tábuas que estão levando para idades mais próximas de 84, 85 anos. Né? Isso para os homens, para as mulheres, mais 2 ou 3 anos aí. E uma visão bastante financeira, vamos chamar assim. Né? Ou seja, tá bom, vou viver mais, preciso de mais dinheiro. Né? Então, preciso de mais dinheiro. Se eu estou num plano de benefício definido, isso leva a um déficit. Né? Se eu estou num plano de contribuição definida, significa que eu tenho que contribuir mais ou me aposentar mais tarde. Então, uma visão muito objetiva no aspecto financeiro. Tá? E hoje a gente vai ter um olhar diferente sobre a questão da longevidade. Né? Então, a Angélica e a Adriana vão trazer uma abordagem nova, uma abordagem que olha e coloca o indivíduo no centro dessa discussão, né? E que certamente vai contribuir bastante com o público, seja na sua programação individual ou no seu papel dentro dos fundos de pensão, em capacitar, habilitar o fundo de pensão para apoiar as pessoas na sua jornada na aposentadoria. Né? Então, a gente vai ter o prazer de ouvir a Angélica. A Angélica é palestrante, educadora, planejadora financeira e pessoal, psicanalista. Né? Tive o prazer de trabalhar com a Angélica enquanto ela estava no mercado corporativo. Aí a gente, nesse grande mundo atuarial e de fundos de pensão, a gente se cruzou algumas vezes aí em congressos e dentro das empresas que ela representava. Né? A Angélica tem MBA em gestão de empresas, é pós-graduada em controladoria e auditoria, tem bacharelado em ciências contábeis e formação em psicanálise. Então, um bom equilíbrio, né? O número e o lado humano, o lado da psicanálise. Mais de 30 anos de experiência na gestão de fundos de pensão de empresas multinacionais e é coautora do livro Longevidade é Hoje. E a Adriana de Arruda é educadora, palestrante, também planejadora financeira e pessoal, psicanalista, graduação em administração de empresas, MBA em finanças e formação em psicanálise. Traz na bagagem 25 anos de experiência em empresas multinacionais de origem americana e é sócia da Ayla Finanças e há mais de 9 anos atende famílias, ajudando-os a alcançar seus objetivos financeiros e coautora do livro Longevidade é Agora. Vamos desfrutar aí do conhecimento dessas meninas e aprender que longevidade não é só viver mais tempo. Não é isso, Angélica? A palavra é com você. Perfeitamente, Evandro.
Antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, o convite da TAG, maravilhoso, estar aqui com você, com a Adriana, para compartilhar um pouco das nossas experiências, também será uma coisa muito boa, né? E, como você bem disse, nós estamos trazendo uma visão diferente, né? E por que isso? Porque você disse algo muito importante. Estamos vivendo mais. E, no dia a dia, qualquer coisa que a gente vai fazer, o dinheiro está aparecendo na nossa frente. Então, a maioria das pessoas tendem a pensar, quando está chegando próximo da aposentadoria, nas questões financeiras. Mas eu tive experiência de muitos que estavam muito bem, com bases muito boas em termos financeiros, mas em termos de pessoa, como ser humano que nós somos, muita coisa tinha sido deixada para trás, tinha sido esquecida nessa jornada da nossa vida. Então, nós apostamos muito na longevidade, como sendo longevidade é hoje. Nós precisamos trabalhar os pilares desta longevidade hoje, olhando para a nossa saúde mental, quando a gente vê pelo dia a dia os estresses que a gente passa, seja ele em qual for o ambiente, seja na empresa, na rua, trânsito, né? Questões familiares, tudo isso tende a nos pesar mentalmente e trazer ansiedades, preocupações. Então, nós precisamos também estar ligados nisso, não ficarmos no automático, como se isso fosse uma coisa normal, e não é, né? A saúde espiritual é um outro ponto muito forte, que não é possível a gente viver os desafios que nós vivemos hoje, principalmente depois da pandemia, e não acreditar que existe um ser superior que está comandando tudo isso. Então, independente do caminho de cada um, é preciso dedicar um tempo para este olhar, né? Para este olhar interior, para este religar entre você estar conversando com esse ser superior e acalmando o seu coração e acreditando e crendo que você não está sozinho. Temos também a questão da saúde financeira, que é óbvio. Esse também é um ponto muito importante dentro do pilar, e nós vamos explorar um pouco mais este assunto à frente. E não podemos nos esquecer que para toda essa jornada nós temos que ter um corpo sadio, nós temos que estar cuidando deste corpo para que ele esteja sadio nessa nova fase de vida que é a longevidade. Não é isso, Adriana? Isso mesmo, Angélica. Então, boa tarde a todos. E continuando essa fala da Angélica, então, tem uma frase que eu gosto muito e que eu gosto de aplicar, e eu digo bastante também para os meus clientes, que é a seguinte: comece como você quer terminar. E por que eu digo essa frase, né? Porque quando eles chegam no escritório, eu pergunto, tá bom, vamos falar de aposentadoria, o que você planeja, como é que você se enxerga lá na frente? E as respostas vêm, puxa, eu quero viajar, eu quero poder cuidar do meu jardim, eu quero poder fazer, de repente, um triatlo, uma coisa que eu não tenho tempo para fazer hoje, né? Então, é importante trazer para a realidade, para o hoje. Tá, mas o que você está fazendo hoje para conseguir chegar lá na frente e viajar, além de cuidar das finanças, né? Você tem trabalhado o seu físico, você tem se exercitado. Hoje, recentemente, saíram pesquisas sobre a força muscular das pernas que previne demência. Então, quando a gente fala de físico, querendo ou não, também toca no financeiro, porque se amanhã não existe uma capacidade física de se cuidar sozinho, vai ter a necessidade de se preparar financeiramente para que tenha alguém cuidando de você. A mesma questão, não fortalece os músculos da perna, não há uma prevenção da demência, que tem aumentado os casos cada vez mais, futuramente vai ser necessário ter alguém para cuidar do seu patrimônio, cuidar do seu financeiro. Então, são questões que, de início, a gente pensa que não faz sentido, que não tem ligação com a aposentadoria, que não tem ligação com as finanças e orçamento, investimento, mas tudo está ligado. E a gente não precisa esperar lá na frente para começar a se preparar. Essa preparação tem que começar desde já, desde sempre, né? Então, não adianta você querer amanhã
ir cuidar da sua horta, ficar agachado, já pensou no chão, e não ter condições físicas para isso. Então, a gente tem também uma frase que a gente diz, bom, se você não morrer, você vai envelhecer. Então, como é que você está cuidando disso? E o envelhecer, ele vem de encontro a como que você vai envelhecer. Porque estamos vivendo mais, perfeito. O tempo no nosso organismo, ele vai ter as suas cobranças, né? Chegará um momento que estaremos limitados, precisando de terceiros. Mas que este momento seja depois dos 90 anos, 85, 90 anos. E o que a gente percebe é que quando a pessoa não se cuida hoje, ela chega nos 60, 65, 70 anos, ela não tem condições de fazer uma viagem onde ela vai ter que caminhar e ela não tem condições de caminhar. Sabe? Então, por isso que temos que cuidar disso hoje. E essa é uma jornada, e é um planejamento, e é um cuidado que a gente não faz sozinho. Nós não vivemos sozinhos, nós estamos em família e precisamos conversar em família sobre essas questões que parece que estão longe, mas não estão. Nós estamos hoje no dia 31 de maio, 5 meses do ano já está indo embora, e o ano começou ontem. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui conosco, Evandro e Adriana, tem essa sensação. O tempo está passando muito depressa. Então, o cuidado para essa longevidade que vai ser usufruir da manhã, né? Uma nova fase de vida, uma coisa que pode ser muito, muito boa, mas ela precisa ser trabalhada hoje. Se ela não for trabalhada hoje, fica tudo muito utópico, porque nós estamos vivendo uma vida de piloto automático. Nós não estamos parando para olhar o que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos voltados para a empresa, para a carreira, para pagar as contas, os filhos que têm que ter um encaminhamento dos estudos, mas nós não estamos prestando atenção para onde estamos indo e como que nós queremos chegar lá. E um outro ponto importantíssimo, muito importante, é que nesta jornada, muitos de nós não sabem dizer não. Então, o que acontece? Você está no seu trabalho, ganhando os seus valores, cuidando de várias coisas que estão acontecendo, que envolve muito do financeiro, para você ter o conforto, dar conforto para a família, e está nesse sufoco todo, e não sabe dizer não. Então, muitos, por não saber dizer não, acabam entrando em dívidas. Então, você olha e fala assim, nossa, mas e aí? E aí? Que este comportamento hoje, se não for cuidado, se não for tratado, você vai chegar na fase da longevidade com dívidas. E como é que você faz, né? Chegando na longevidade com dívidas. Você olha e fala assim, bom, vou ter que diminuir o meu ritmo de trabalho, estou com dívidas, não cuidei da autonomia da minha família como deveria. Como é que é isso? E aí, Adriana? Então, e aí a gente toca num tema também, que é o diálogo familiar, né? Como a Angélica falou. A pandemia intensificou algumas relações, relações familiares, mas falar sobre dinheiro não é um tabu desde hoje, né? É um tabu que já vem há muito tempo. E quando a gente fala de relações, não é só uma relação entre casal, não é só uma relação entre trabalho e empregado, em relação pais e filhos. E o que a gente tem visto que essa falta de diálogo, ela dificulta o entendimento dos objetivos de cada pessoa. Então, se eu não converso com quem está ao meu redor, se eu também não tenho essa conversa eu comigo mesmo, como é que eu vou saber quais são os objetivos que eu vou querer lá na frente? Né? Objetivos estes que conversam com investimentos, né? Que conversam com uma previdência, tá? Então, qual que é o meu objetivo hoje? Qual que é o meu objetivo no médio prazo, no longo prazo? E entender também, e principalmente, né, o que a gente tem visto também, famílias
que não dialogam entre si, né, o casal entre si. Muitas vezes as mulheres têm uma demanda muito grande, demanda profissional, demanda da casa, demanda dos filhos, acaba delegando todo o cuidado financeiro para o marido, de repente, ou para uma outra pessoa, e é importante pegar isso nas próprias mãos, como a Angélica falou, dizer não também para algumas situações, porque, assim, isso vai ter impacto lá na frente. Ou mesmo a questão de filhos, né? É o que a gente tem visto bastante também. Puxa, hoje as famílias dizem, eu não quero que meu filho trabalhe, hoje eu tenho condições de sustentar, eu tenho condições de pagar, mas a gente não tem que olhar o hoje só, a gente também tem que olhar lá na frente. Então, muitas pessoas que se prepararam para a aposentadoria hoje estão sustentando filhos, que é a nova geração aí que a gente chama geração canguru, que fica em casa, está muito cômodo, muito bom, e que não vai sair. Então, aquele que se preparou muito para chegar lá na frente também precisa tomar esse cuidado, né? Conversar e dar essa autonomia e deixar os filhos serem adultos, né? Deixar eles saírem. Perfeito. E sem contar também o fato de que, quando você pensa no amanhã, você também tem que levar em conta que função que você vai ter lá na frente? Quais são seus objetivos quando você chegar lá na frente? Muitos jovens dizem assim, eu tenho 30 anos, até 65 anos, 60 anos, 65 anos, tem muito tempo. Mas não desenvolve, já desde agora, as habilidades que tem, que poderão se transformar lá na frente, né? Para que ela já vá se preparando para esta nova fase de vida. E este diálogo, ele também traz uma coisa importante, que é você fortalecer os relacionamentos. A gente conhece muitas famílias onde os pais saem de manhã, os filhos estão dormindo, eles chegam à noite, os filhos estão dormindo. Os desencontros são muito grandes e os momentos que se encontram são muito, muito pequenos. E a maioria das vezes tudo muito corrido. E quando chega lá na fase da longevidade, você tem que ter nutrido na sua jornada os relacionamentos familiares, começando dentro de casa, os relacionamentos, né, dos familiares, os parentes, como a gente costuma dizer, né, que não convivem na mesma casa, as amizades, né? Quantos de nós que temos assim tempos dentro de uma corporação, a nossa amizade, o nosso vínculo, a nossa tratativa de relacionamentos está somente nesse universo e não abre para fortalecer outras amizades fora do campo da corporação, né? Fora do campo profissional. Só que lá na frente isso vai ser cobrado, né? E eu falo por experiência própria. A gente leva uma vida se dedicando com um olhar para fora. Tudo é para fora. É o bem-estar da minha família, é o bem-estar, as metas que eu tenho que cumprir na empresa, tudo está para fora. E quando a gente está próximo da longevidade, obrigatoriamente você tem que voltar esse olhar para você. Se você não exercitou isso no decorrer dessa jornada, você vai encontrar problemas. Problemas que vão te trazer questões emocionais, de se ver muitas vezes com os filhos criados tocando a vida e que você não teve uma profundidade de afetividade, não construiu isso, não alimentou isso, né? Então será muito raro a presença desses filhos na família. O casal muitas vezes não investe no relacionamento, de repente estão lá os dois convivendo dentro da casa e olham e falam, e aí? Nós vimos muito disso na pandemia, não preciso nem falar em relação só à longevidade. Vimos isso na pandemia. Quantas famílias que, por força da pandemia, tiveram que conviver debaixo do mesmo teto por muito tempo no decorrer de um dia, que tiveram que aprender a conviver, a se relacionar. E isso traz para nós exatamente esta reflexão. Meu Deus do céu, será que precisamos de uma pandemia para a gente poder olhar com quem a gente convive dentro de casa? Nós podemos ter uma vida gostosa, já de planejar, como que vai ser lá na frente? Eu vou encontrar com meus amigos, com as minhas amigas, vamos tomar
um chá da tarde, vamos fazer uma viagem juntos, né? Tudo isso vai fazer parte desta nova vida, porque, olha, não tem mais o papel do aposentado ou da aposentada que vai ficar sentado em berço esplêndido esperando a morte chegar. Hoje nós somos os jovens sêniors, olha que bonito. Hoje nós somos os jovens sêniors. Estamos aí, muitos fizeram transição de carreira, estão fazendo coisas que sempre gostaram de fazer, mas pelas circunstâncias não deu para fazer, então chega nessa fase e vai fazer, né? Alimentou relacionamentos em vários outros campos, que não fosse só o corporativo, que não fosse só o profissional, né? E com isso, quando chegar nesta fase, olha do lado, como a Adriana fez a observação, chega um momento que, quer você queira, quer você não queira, você vai precisar de auxílio. Você vai precisar de alguém que cuide de você. Então, eu pergunto, você sabe hoje, se você precisasse desse auxílio, com quem você poderia contar? Você sabe hoje, se você precisar em algum momento que alguém te acompanhe para fazer um exame médico, porque tem exame médico que não é feito se você não tiver um acompanhante. Você sabe com quem que você pode contar? São perguntas que podem parecer assim muito duras, ou uma coisa muito triste, trágica. Ai, que horror! Não! Muito pelo contrário. Se nós lidarmos com essas possibilidades de forma preventiva, né? Alimentando os relacionamentos, cuidando dos nossos pilares, do mental, do espiritual, do físico e mais do financeiro, nós não vamos nos livrar de desafios, mas nós vamos ter força para lidar com esses desafios, o que é bem diferente da gente se sentir totalmente à parte, né? Adriana, você, querida, eu estou falando muito aqui. Então, e falando também de planejamento e estratégia, além dessa nutrição das relações, eu também gosto de trazer o ponto sobre a construção do patrimônio, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Há uma construção de patrimônio, muitas vezes, esse patrimônio, vamos chamar assim, a casa da praia, a casa do campo, que ela foi construída por um determinado momento, para compartilhar encontros naquele lugar. E o que acontece? Ao final, aquelas pessoas já não vão mais, já não estão mais, os filhos já foram embora, e esse patrimônio perde um pouquinho o significado. E eu vejo as famílias com muita dor na hora de ressignificar esse patrimônio, porque também não adianta ter um patrimônio que só vai te gerar despesa ao longo da vida, né? Então, fazer essa análise, o que vai te trazer despesa, o que vai te trazer receita lá na frente. E não é um fracasso ter que se desfazer de um patrimônio, né? A gente entra numa outra fase, depois da construção, tem a manutenção do patrimônio e depois o usufruto. Então, não enxergar isso por uma outra perspectiva, né? Uma nova fase de vida. Então, ter que vender um imóvel ou alugar para trazer renda não significa um fracasso, significa uma nova fase de vida. Então, tentar enxergar isso de uma outra maneira, né? Transformar como construir a previdência. Eu acredito que tudo começa hoje e tem que ser feito com planejamento, com pensamento e com estratégia, né? Não é só fazer as coisas sem entender os significados e os impactos lá na frente. E esse processo dos investimentos, né? Quando nós falamos, estou construindo meu patrimônio. Este patrimônio ele envolve várias coisas, os veículos, os imóveis, e aí então nós temos um benefício que eu, Angélica, considero simplesmente top, que é o benefício de previdência privada. E o que a gente percebe nesse benefício é que, assim, quando estamos, né, como eu fui dirigente de um fundo de pensão, quando você está ali fazendo a comunicação com o participante, falando sobre este plano, como é, como deixa de ser, o que ele pode vir a ter de retorno, é muito, sim, difícil para ele entender que ele está entrando na empresa agora, estão oferecendo um benefício para ele,
que ele tem que cumprir algumas regras, né? Uma delas que pega muito é que ele tem que ter um tempo mínimo para começar a ter direitos à parte da patrocinadora, e explicar para ele a importância disso. Então, a maioria dos funcionários, quando entram na empresa, eles passam pelo processo de integração, recebem esta informação do benefício e estou chegando na empresa, está tudo muito novo, tal, e isso acaba ficando desapercebido para ele. No decorrer dessa jornada, ele vai recebendo informações, campanhas da empresa e tudo mais. Em algum momento, ele até começa a participar. O que é que eu percebo numa situação como essa? Como é que ele pode entender a importância desse benefício? Ele começa com as reflexões, né, do que ele quer para o futuro. Ele tem que saber como que está a vida dele hoje, qual que é a fase de vida dele hoje e onde que ele deseja chegar. Quando ele faz este planejamento, ele tem essa clareza do que ele quer para o futuro, então ele começa a administrar o que ele está planejando. E uma das coisas que é muito gritante, inclusive a Ana comentou isso no painel anterior, nós precisamos trazer para essas pessoas um atendimento personalizado, tanto para aquele que está chegando na empresa, que vai começar a contribuir, quanto para aquele que vai sair aposentado e para aquele que está saindo, que ainda não está elegível a nenhum benefício. Porque o que acontece? Você olha, a pessoa chega, ela não está pensando no amanhã, ela está pensando no hoje. Muitos chegam na empresa, ficaram muito tempo desempregados, estão precisando colocar a vida financeira em ordem, contas para pagar e tudo mais. Então, é um primeiro momento dele. Ele não está querendo pensar naquele momento que ele pode ter um benefício no futuro. Passado um determinado tempo, vamos considerar aí 2, 3 meses, a empresa já entra com mais informações, com mais convites para eles terem conhecimento sobre este benefício. E tudo é feito de forma coletiva. Nós fazíamos, na minha época, tínhamos lá palestras que a gente chamava os participantes para virem e tal, mas não pegava. E é interessante falar isso porque, assim, eu passei por todas as fases. A fase enquanto eu era participante, a fase que, como dirigente do fundo de pensão, eu não podia esquecer que eu também era uma participante, depois a fase da aposentadoria. E essa chamada para as pessoas, elas vêm assim, as pessoas quando são demitidas, elas já batem uma preocupação. Fui demitida, o que vai ser de mim? Tudo que vem para a mão dela de informação, ela não está raciocinando sobre o futuro, ela está raciocinando sobre o hoje. Ela perdeu o emprego. Então, por que precisa ter esse atendimento personalizado, na minha opinião? Porque é o momento em que você, que está no fundo de pensão, vai conversar com este participante que está saindo e vai falar para ele das possibilidades do instituto, dos institutos obrigatórios, que ele tem opções ali, e que ele pode, inclusive, ter ali 30 dias para ele tomar uma decisão. Ele não precisa tomar decisão naquele momento, né? Por quê? Porque, como nós já comentamos sobre isso, Evandro, a questão é, a pessoa às vezes quer pegar o dinheiro para montar um negócio que ela não sabe nem como que funciona direito, e o dinheiro vai embora, né? Outras, pelo medo de ficar desempregado muito tempo, já resgata este valor. Se ela tem um processo comportamental que ela não sabe dizer não, aí é um filho que pede uma coisa, a esposa que pede outra, esse dinheiro vai embora. E essa finalidade, que é um ponto importantíssimo da Previdência, que é exatamente esse suporte, essa complementação financeira no futuro, acaba ficando de lado, né? Aqui nós temos uma fala que a Adriana pode complementar para nós, Adriana. Isso. A gente falou bastante do estar em vida, né? E o que a gente percebe também que hoje a gente está aqui, amanhã, no dia seguinte, a gente pode não estar mais.
Então, como é que as famílias, os participantes, têm conversado, têm comunicado à família sobre esse benefício? Por quê? Porque ele toca no tema de sucessão, né? Então, quando a gente fala, puxa, os beneficiários, quem são? É claro que existe sempre, por parte da empresa, as comunicações, né, as iniciativas, mas também é importante trazer isso para o participante. Tá, mudou alguma situação da sua vida? Você casou, teve filhos, separou, a importância de traduzir isso nos beneficiários e fazer eles entenderem também, de uma certa maneira, o que funciona, o que pode, o que não pode, a legítima é disponível, né? Porque também tem muita gente que acha, puxa, eu vou deixar tudo para uma pessoa só, tudo para um filho só. Então, ampliar um pouquinho mais essa discussão, porque é uma maneira de traduzir, é aquela comunicação, né, do painel anterior. Como é que a gente comunica para que o outro lado de lá entenda o porquê disso? Por que precisa dos beneficiários? Por que eu preciso escolher o progressivo regressivo? Por que eu tenho que contar para minha família? Ou por que eu não devo contar para minha família que eu tenho uma previdência? Então, tudo isso também impacta nesse trabalho que vocês fazem, né, com relação à previdência. E nós, assim, as pessoas que ocupam a função de conselheiros dentro de uma fundação, eu já ocupei esse papel, então é bem assim que funciona. A diferença era que eu tinha meu tempo 100% dedicado para a fundação. E os conselheiros, seja da área fiscal, da área de deliberativo, são pessoas que são funcionários da patrocinadora, foram contratados para trabalharem na patrocinadora, para cuidarem do negócio da patrocinadora, e, em algum momento, entraram para a fundação ocupando este papel de conselheiros, né? E este papel, ele não pode só ser levado em conta pelas exigências legais de um quadro administrativo dentro da fundação, pelo cumprimento que tenha que ter de legislação, de tudo que envolve a gestão de um fundo de pensão, mas o papel desse dirigente, desse conselheiro, ele precisa ir além disso, ele tem que olhar que ele também é um participante. E se ele tiver conhecimento deste benefício que ele também faz parte, e se ele refletir sobre os impactos que isso terá na sua própria vida, ele vai ganhar força para conversar com os funcionários, com os colegas de trabalho, seja num café da manhã, seja numa reunião, ele vai ganhar força com conhecimento sobre o assunto para passar esta certeza da importância de um fundo de pensão, de uma previdência privada na vida financeira da pessoa. Porque quando chegar a fase da longevidade, é uma fase que nós precisamos sonhar, desejar e trabalhar a partir de hoje para que a gente chegue lá com uma saúde o melhor possível, né? E para isso temos que cuidar hoje da parte de alimentação, de um bom sono, cuidar da nossa saúde mental, né? E também que essa parte financeira também esteja entre dentro do processo para que a gente não leve um baque de ter que diminuir um padrão de vida, né? O padrão de vida ele é traduzido como aquilo que você mostra para o outro, mas de repente você pode, ao invés de padrão de vida, começar a olhar para o seu estilo de vida. E mesmo um ou outro, você precisa pensar se na fase da longevidade se você vai ter algum impacto nisso ou não. E como eu disse, assim, ninguém caminha sozinho, sabe? A gente caminha com a família. E se você faz os seus planos, mas a sua família não está incluída nele, você pode começar a sua frustração a partir daí. Quando você chegar no momento em que você olha e diz assim, agora eu vou usufruir desta fase, porque eu planejei para isso, isso e isso, e a família não está alinhada com os seus planos, né? Então, esse é um ponto que precisa ser cuidado. E para que a gente possa tocar
o coração do participante nesse sentido, principalmente o participante jovem que está chegando agora, é preciso falar de coração para coração. Não tem como você falar da boca para fora. Você tem que falar com conhecimento de causa, não sendo um expert dentro do fundo de pensão, não é isso. Mas ser um expert da sua própria vida, daquilo que você deseja para você, e você entender e enxergar a importância desse benefício, né? As pessoas procuram no mercado qual o melhor produto para ela investir os seus valores. Às vezes entram em riscos, como a Ana colocou, entram em riscos sem ter conhecimento dos riscos. Preenche um formulário de API, onde não é levado em consideração a fase de vida da pessoa. Até aí está tudo certo. Só que aí o que acontece? Ela está ali buscando um produto fora, querendo investir fora, e ela se esquece que ela já tem um produto dentro de casa e que está pagando muito bem porque a patrocinadora faz lá uma contrapartida, onde de cara você pode olhar e falar, nossa, mas eu contribuo com 100 e já estou ganhando 100, então quanto que é esse retorno? Já está ganhando 100%. Qual o investimento que está te dando 100%? Percebe, Evandro? Percebe, Adriana? Então, assim, é importante isso. Você está vivenciando isso, né, Adriana? Isso, eu vivencio bastante essa questão de as pessoas estarem muito atrás da rentabilidade. Óbvio, todo mundo está. Mas por que não olhar para dentro de casa, né? Aquilo que tem no seu plano de previdência e fazer essa conta é importante, porque muitas vezes não adianta a gente falar, puxa, está ganhando 100%, tá, para ele não é nada, né? Muitas vezes essa informação. Então, comparar, olha, quanto você está ganhando por mês, anualizado dá tanto, comparado a Selic dá tanto, comparado aos produtos que estão lá fora no mercado dá tanto, e isso traz uma clareza, né? Fazendo esse desenho para a pessoa, ela consegue enxergar muito mais fácil, né? Evandro, você está muito quieto. Estou aprendendo com vocês. Estou aprendendo com vocês aqui. Estão fluindo tão bem que eu decidi não intervir, né? A estrela de vocês hoje. Mas como eu não consigo ficar quieto também, já que você me deu o holofote, eu queria ouvir de você, Angélica. Tem uma série de perguntas aqui no chat, o pessoal está colaborando bastante, parabenizando vocês pela palestra, pelo tema, né? Então, compartilho com vocês essa energia positiva que está vindo por meio do chat, né? E as perguntas, elas vêm no sentido de como que isso poderia ser implementado, ou seja, como buscar esse equilíbrio entre saúde física, saúde mental, a saúde financeira, ou seja, como colocar isso na prática, né? Então, o que vocês podem contribuir para as pessoas nessa construção, como vocês bem trazem? Então, Evandro, eu posso aqui, nós temos ainda um tempinho, eu posso dar uma fala sobre a minha situação, tá? O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que não soube dizer não. E o fato de trabalhar numa multinacional passava uma ideia para as pessoas à minha volta de que eu era uma das sócias da empresa. Então, o que acontecia? Para que eu mantivesse essa postura, essa posição, a poderosa, eu não sabia dizer não e entrei em muitas dívidas. Quando chegou um momento que caiu a minha ficha, porque, veja bem, nós estamos aqui conversando com vocês, todos aqui, mas isso não é uma coisa que a gente aprendeu, né, na nossa jovialidade. Quem me dera ouvir uma informação dessa quando eu tinha 30 anos de idade, né? Então, o que acontece? Eu me vi um momento que eu olhei e falei, gente, falta pouquíssimo tempo para eu me aposentar. E eu não posso me aposentar com esse tamanho de dívida que eu tenho. O que eu tenho que fazer? Então, assim, chega uma hora que você precisa, primeiro, reconhecer que você precisa de ajuda. Porque sozinho você não consegue. Se você levou uma vida inteira sem falar, sem saber dizer não, não vai ser da noite para o dia que você vai virar e falar assim, bom, a partir de agora é não. Você precisa de ajuda. Essa é a primeira coisa. A segunda, muito importante, é que eu olhei
para as minhas dívidas, para o meu fluxo financeiro, e eu levei um baque. Se eu sofresse do coração, já teria morrido. Porque muitas pessoas que estão vivenciando situações financeiras críticas, elas não sabem o tamanho dessa criticidade. Porque como elas não controlam, elas não sabem o tamanho que é. Elas só sabem que o dinheiro não está dando. E aí eu vi que também sozinha eu não ia conseguir resolver. Então, eu fui em busca de ajuda, procurando por um planejador financeiro. Eu fui em busca dessa informação para mim. E simplesmente eu, assim, descobri que esse era o caminho que eu queria para mim. E foi a minha transição de carreira. Eu fui buscar ajuda para eu poder me equilibrar, entender o que tinha no meu comportamento que estava me fazendo ser reincidente nas dívidas e nesse processo de manter uma situação que não era real. Uhum. Então, o primeiro ponto que eu vejo, quando você olha e fala assim, cuidado da parte da saúde financeira. Este foi o meu caminho. Buscar ajuda para o lado emocional, para que eu pudesse entender por que eu não falava não. O que é que estava por trás deste mecanismo de não saber dizer não, né? O segundo foi buscar ajuda para enxergar o meu lado financeiro. Graças a Deus, as duas coisas juntas, eu consegui vencer. Não foi fácil, tá? Porque você funciona assim. Você leva um período da sua vida fazendo coisas erradas, não é da noite para o dia que você, bom, agora é o certo. Você dá a virada da chave para o certo, mas este acúmulo de coisas que você fez errado, você tem um tempo para frente para acertar. Então, na parte financeira, eu enxerguei isso para mim, e graças a Deus deu certo. Na parte física, né, é muito necessário que você busque a prevenção. A prevenção você vai buscar com exames, com os médicos que você já tenha a necessidade de passar periodicamente, né? Costuma-se dizer que a mulher tem que ir num ginecologista pelo menos uma vez por ano. Isso é prevenção. Será que o homem também está fazendo a sua visita no médico como prevenção? Então, a parte física, ela envolve tanto este lado, né, da saúde, como também o que é saúde? Alimentação é saúde. Como é que você está cuidando da alimentação, né? Você dormir bem, isso é saúde. Como é que você está neste processo de dormir? E muitos outros itens, né, que a Adriana vai contribuir com isso também. Tá? E aí, Adriana? Acho que a Evandro ia perguntar alguma coisa. Sim, Eu ia te perguntar, Adriana. Não, Angélica, primeiro, obrigado pelo depoimento, né? Ou seja, por abrir um aspecto pessoal que muitas vezes muitas pessoas já passaram por algo parecido, né? E não se sim, sentem à vontade para compartilhar, né? Então, sim. o fato de você compartilhar é um bom sinal de que você trabalhou essa informação e você se conheceu e você fez as pazes com isso, né? Ou seja, que você lidou bem com essa informação, né, Angélica? E você traz informações que, no fundo, nós sabemos o que fazer, né? Talvez não tenhamos a motivação, a disciplina e tudo mais, né? E Exatamente. aí, o que eu queria trazer para a Adriana, né, a contribuição dela. A Adriana tem aí o privilégio de vivenciar com você a construção de um livro, né? Então, trocando ideias, trocando experiências. E a Adriana trabalhando com pessoas, com famílias, na busca, né, de um planejamento financeiro, né? Adriana, quando você vê a experiência, né, do fundo de pensão, você é participante de fundo de pensão, né, convive com uma pessoa que foi dirigente de fundo de pensão, o que você vê que os fundos de pensão não estão fazendo para que as pessoas construam um caminho para o equilíbrio financeiro, como a gente está conversando nesse bate-papo aqui?
Então, eu vou talvez começar de um outro lado que eu enxergo muito, tá? Previdência, ele não é um produto fácil de entender. Ele já não é um produto fácil de entender com as suas regras para quem está no mercado, né? Para quem é planejador financeiro. Então, é o modelo de tributação, se é o progressivo, se é o regressivo, qual a porcentagem que a patrocinadora contribui, qual que não contribui, quando é que pode resgatar, quando é que não pode, se eu for embora eu perco tudo, não perco nada. Então, para mim, o ponto-chave é a comunicação. Então, é traduzir toda essa salada russa de uma forma que o lado que está contratando consiga entender, né? Então, é trazer aqueles 3 pontos, a confiança e a segurança, que a Ana comentou no painel anterior. Se o participante não tem uma confiança de que se ele vai colocar o dinheiro e que não vai sumir ou que vai deixar de render, ele não vai colocar, né? E um outro ponto que eu também acho importante a gente falar é o seguinte, que isso é um trabalho que os planejadores financeiros fazem bastante, né? Então, tocar no tema, puxa, não gastar mais do que você ganha, né? E como é que a gente faz isso? Mostrando quais são as possibilidades. Então, a própria questão de mostrar de uma certa maneira que é possível sim, desce um degrau a mais. Você hoje tem um trabalho, você trabalha numa corporação, numa empresa, não precisa gastar todo o seu salário, não precisa gastar além, né? Então, tudo isso que a gente trouxe, a comunicação com a família, dizer não, colocar os limites, e o principal é ter esse trabalho, cada um internamente, né? É um trabalho de autoconhecimento, porque se a gente for ver, o financeiro é um sintoma de tudo. Eu gastei demais, gastei de menos, guardei muito, guardei pouco, tudo ali no fundinho tem um porquê. Então, assim, a comunicação, eu acho que ela é muito importante para o produto, que ele não é um produto fácil de entender. Tá? Então, talvez traduzindo assim na matemática, puxa, né, quanto que você recebe de benefício se você fizer a sua declaração do imposto de renda completo, não adianta falar 12%, tá? A gente hoje, se a gente for olhar bem, é muito pouco o número de pessoas assim que conseguem fazer uma conta de juros muito rapidamente. Juros também não é fácil, vamos combinar, né? Então, assim, tentar traduzir para o dia a dia um pouco mais. E é interessante, né, Adriana, porque se você conecta isso com o imediatismo, né, das pessoas, por exemplo, quando saem do fundo de pensão e ao invés de deixar o recurso ali para sua aposentadoria, resgatam, né, eu acho que reforça bastante o que você está trazendo, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre essa característica e talvez um pouco dos vieses ou do autoconhecer, né, para que as pessoas realmente pensem na sua acumulação futura, eu acho que poderia contribuir com o grupo também. Isso, o mundo de pós-pandemia ficou muito mais rápido, né? Então parece que está todo mundo vivendo uma urgência como se não houvesse amanhã. E é um trabalho, né? É um trabalho e é um processo. E quando a gente fala em aposentadoria, tem até meio que uma rusga, né? Puxa, isso vai demorar muito, mas a pergunta que eu sempre faço é assim, tá, como é que você vê, né, Evandro, como é que vai ser o Evandro dos 85 anos, né? Quando você olha, vai chegar, passa muito rápido isso, né? Então, trazer essa reflexão de volta, né? E assim, não significa dizer que, puxa, você vai pegar 50% do que você recebe da sua renda e aplicar na aposentadoria que você só vai ver daqui 50 anos. Não, gente, é passo a passo, dá para tudo, né? Então, se a gente colocar a receita, a renda num gráfico de pizza, tudo bem, uma parte você vai continuar vivendo, outra parte você vai continuar viajando, realizando seus sonhos, fazendo seus cursos, seus intercâmbios, mas não se esqueça que amanhã vai chegar. E essa parcela, gente, é o que a gente fala, é 5%, é 3%. Então, assim, né, mostrar também, talvez com desenhos, com figuras, com imagens, ajudando nessa comunicação. É interessante, a gente eventualmente faz comunicação de diversos processos relacionados à aposentadoria para os participantes dos fundos de pensão, né? E quando a gente fala sobre a questão do resgate no desligamento, um dos pontos que a gente busca compartilhar com as pessoas é que você
é jovem, tem, sei lá, entre 30 e 40 anos, vai sacar ali 40, 50 mil reais, né? Isso daí não vai mudar a tua vida, provavelmente, né, aos 40, 50 anos, aos 30, 40 anos de idade, né? Mas para o Evandro, de 70 anos, 75 anos, esses 30, 40 mil reais que você venha sacar cedo, pode ser a diferença entre você ter uma vida mais equilibrada ou não, num momento onde você não tem condição de gerar receita, de gerar renda, né? Com 30 anos, 40 anos, você vai gerar, né? E o 30 mil, provavelmente o 40 mil, vai para o consumo, né? Vai te dar um prazer imediato, né? Só que se você olha o quanto isso faz de diferença quando você está no momento onde aquele dinheiro é o dinheiro que você vai ter para viver, né? É muito forte, é muito pesado. E eu sinto uma dificuldade grande de tangibilizar isso para as pessoas, né? É que nem a gente falar para aquela pessoa que tem um hábito alimentar desequilibrado, né? Não, se você comer isso, você vai passar mal, né? Você vai ter um problema de diabetes, de hipertensão, enfim, de obesidade. As pessoas sabem disso, só que elas não conseguem agir na direção da mudança desse hábito, né? Então, como você bem trouxe, a questão financeira ela reflete uma série de aspectos do nosso do lado emocional, né, que vão para o dinheiro. Então, se a gente não faz um processo de se conhecer, né, e buscar as mudanças que a gente precisa fazer para o equilíbrio, né, dificilmente a gente vai conseguir mudar o futuro que a gente está querendo construir para nós. Então, acho que essa eu vejo muito no seu depoimento, Angélica. Teve um momento onde você precisou parar e percebeu. E tomou a decisão de fazer. Sim. Eu vejo que muitas vezes demora para a gente tomar essa decisão, né? Para a gente sentir a urgência da decisão. E a urgência da decisão não é com 60 anos. A urgência da decisão é com 30, 40. Né? Exatamente. Principalmente nos planos de contribuição definida. Sim. E eu gostaria só de reforçar uma questão, Evandro, que assim, as empresas, quando a pessoa é demitida, você não tem 10, 20 pessoas sendo demitidas de uma vez só. Quando a pessoa vai se aposentar, você também não tem esse volume de pessoas que vai se aposentar. Então, as entidades elas precisariam ter alguém que fizesse um atendimento personalizado, sabe? De bater papo mesmo, de ouvir. Porque a pessoa que está se aposentando, ela também precisa saber que ela vai administrar a sua aposentadoria. Então, por exemplo, quando ela tem acesso a um benefício de percentual de saldo, ela tem que ter um acompanhamento para saber que se ela tirar mais do que a rentabilidade, ela vai descapitalizar. Então, a pessoa, quando ela está saindo aposentada, ela não pode simplesmente sair aposentada e não ter este carinho, este acolhimento, né? Que vai ajudar nesta nova fase de vida para que ela olhe e fale assim, agora eu estou num outro universo aqui que eu preciso cuidar. E a pessoa que está sendo demitida, que ainda não está elegível a nada, este acolhimento vai ajudá-la a tomar a decisão o mais assertivo possível. Eu fazia isso. Teve muitos colegas que já estavam prontos para resgatar. E num bate-papo de você fazer aquelas perguntas que são as perguntas que a pessoa não reflete naquele momento, entende? Que você questiona, mas e aí? Você vai aplicar esse dinheiro aonde? Olha a vantagem, olha a desvantagem. Você não quer esperar um pouquinho mais para pensar? Deixa aqui como BPD que você pode sacar a qualquer momento. Mas vai analisar isso. E olha, eu tive sucesso com muitos deles, que graças a Deus pude ter a alegria de ver chegarem na aposentadoria e olhar e falar, olha, se eu não tivesse este benefício, eu não sei o que seria de mim, porque só o INSS não é suficiente. E as pessoas que estavam com a sua carteira de renda voltadas para imóveis de aluguel, a pandemia quebrou as pernas de todo mundo.
Você entende? Então, este acolhimento que eu penso, Evandro, que é um ponto que as fundações precisam trabalhar com muito carinho. Porque a informação ela é complexa, como a Adriana colocou. Sim. É complexa. Se você ficar em cima dessa complexidade, a pessoa vai olhar, mas se você traz ela para uma conversa, para um bate-papo, um café da manhã que está todo mundo ali e tal, e você começa a fazer perguntas que vão fazer a pessoa raciocinar. Mas eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? E olha, tem muita coisa que a gente não para pensar, tá, Evandro? É verdade. A gente não para pensar quando é o único provedor do lar, a gente não para pensar numa possibilidade de um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, a gente não para pensar em coisas que a qualquer momento a gente pode ser pego de surpresa e não estar preparado para enfrentar esse desafio, tá? Para quem está se perguntando o que os fundos de pensão e os seus dirigentes, conselheiros podem fazer de diferente, fica a dica então, Angélica. Acho que é o que você trouxe. Adriana, a gente está caminhando para o final também. Gostaria de deixar um tempo para a sua reflexão final, para a sua mensagem final para o grupo. Depois eu volto para a Angélica também, Angélica. Tá. Então, agradecer por essa oportunidade da gente falar sobre aposentadoria e longevidade de uma outra maneira e fazer um convite para todo mundo que assiste, né? Não esperar para fazer as coisas amanhã, lá na frente. Então, o convite é, vamos começar a se aposentar um pouquinho por dia. Então, esse é o meu convite. Muito legal, muito legal. Eu gostaria de deixar o agradecimento para todos que participaram desse evento, as perguntas, a participação, muitos elogios à apresentação de vocês, meninas, parabéns. E a Angélica e a Adriana dividiram com a gente uma série de presentes, né, ao longo dessa hora que a gente conversou. A Angélica vai falar um pouquinho sobre as suas considerações finais e tem mais um presente para a gente, né, Angélica, por favor. Isso. Como uma mensagem final para todos que estão nos acompanhando, né? Primeiramente, a participação de vocês neste evento já mostra que vocês têm assim muito interesse, muito carinho, muita atenção. Talvez não tenham descoberto que isso está muito voltado para o pessoal, para o humano, né? Às vezes a gente participa de eventos voltados a cumprir o que a empresa precisa de informação, então vem em busca dela. Mas quando você tem esse interesse e participa de um evento como este, é porque tem muito mais do que só estar participando, né? Então, a mensagem é que vocês usufruam de tudo que foi passado aqui, por todos os colegas que passaram aqui, trazendo mensagens para vocês, e a nossa é que vocês não deixem para amanhã, de forma nenhuma, fazerem essas reflexões sobre essa nova fase que, pode ser muito legal, tá? Muito legal. Se você se preparar. Senão, vai faltar lencinho para enxugar, né? E como presente, nós trouxemos aqui, né? Para fazer um sorteio, eu não sei como que a Ana vai fazer este processo, fazer o sorteio do nosso livro para vocês. Esperamos que realmente este livro ele reúne o nosso desejo de bater este bate-papo, sabe? Este acolhimento. O desejo é que quem pegar este livro na mão sinta isso, este acolhimento, este bate-papo, e que a gente possa contribuir para que as pessoas tenham aí melhores fases da vida nessa fase da longevidade. E, obviamente, né, muitíssimo grata, de coração, gratidão pelo convite de estar aqui neste evento maravilhoso. Revi alguns colegas que me deixou muito feliz, né? E é isso daí. Um abraço para todos. Um abraço, Obrigado, pessoal. Angélica. Obrigada, Evandro. Muito bom. Obrigada, Angélica. Obrigado, Adriana. Muito, muito bom. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado a TAG pelo convite, pela organização do evento. Em especial a Francisca aí pelo convite de estar com vocês. E agora eu deixo a palavra com os próximos panelistas.